Seja bem-vinda à nossa aula gratuita sobre métricas e KPIs e como implementá-los do zero na sua empresa. Eu sou Isabela Pimentel, vou estar com você ao longo dessa nossa videoaula gratuita, que faz parte da sequência de materiais para ajudar você a ter uma cultura de métricas e resultados na sua empresa e também uma comunicação que vai trazer mais resultados para o seu negócio, porque ela é baseada em dados e não é baseada no achismo. Como vocês receberam no nosso material extras, a gente tem todo um processo para começar a construir esse trabalho baseado em métricas e KPIs em nossas agências, em nossos projetos, em nosso planejamento de comunicação. E aí eu sempre começo essa aula fazendo uma pergunta para o aluno. Você sabe o que é um dado estratégico? Todo dado ele é importante para o seu negócio? Você vai sair coletando tudo em todas as redes sociais ao mesmo tempo? Será que é assim? Eu digo para você que não é. A gente tem que olhar com calma, porque, especialmente para quem trabalha em agência, tem uma equipe pequena, a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. A gente não vai mensurar todos os KPIs do mundo em todas as redes sociais, porque nós não somos máquinas. E ainda que a gente use uma plataforma que nos gere esse relatório, a gente vai precisar saber ler esse relatório. Então, vamos com calma falar primeiro sobre o que é um dado estratégico. O dado estratégico é aquele dado que você vai analisar e que vai te ajudar nesse processo de tomada de decisão. E quais são as 5 características principais de um dado estratégico? Ele pode ser coletado, ele é importante para o seu negócio, ele é mensurável, ele é de fácil compreensão e ele é compartilhável com as pessoas da sua equipe. Então, do universo de dados que a gente tem na internet, nas redes sociais, dados estratégicos são realmente aqueles que valem a pena a gente acompanhar, porque eles seguem esses 5 requisitos que eu trouxe com exclusividade para vocês. E aí um segundo ponto que eu quero falar para vocês nessa aula é a diferença entre dado estruturado e dado não estruturado. O dado estruturado é aquele dado que eu pego um relatório, porque veio de uma área, veio de um cliente, e o dado já está organizadinho para que eu leia e tome a decisão. O dado não estruturado é aquela informação que chega e que eu, com a minha equipe, vou precisar trabalhar para transformar num dado estratégico. Então, dado estruturado, ele já está trabalhado. Dado não estruturado é aquelas menções que chegam de rede social, né? É aquele inbox que chega que eu vou ter que categorizar, vou ter que analisar e vou ter que responder. Então, agora a gente já sabe 3 conceitos nessa aula. O que é dado estratégico, o que é dado estruturado e o que é dado não estruturado. Agora eu vou falar para vocês sobre a importância dos dados e por que vale a pena a gente parar de fazer as coisas baseadas no achismo e começar a se preocupar de verdade com métrica e com KPI. Bom, vamos lá que a gente já está aqui avançando para o segundo ponto dessa nossa videoaula. Os dados estratégicos, eles são muito importantes porque quando eu faço um planejamento de comunicação e quero saber se uma ação com um influenciador, se uma parceria deu bons resultados, se trazer esse assunto para a minha sala de imprensa ou se colocar essa matéria no meu destaque foi bom para o meu site, como que eu vou saber tudo isso? Como que eu vou saber a taxa de visualização, o quanto essa matéria fez, né? O engajamento na minha rede social cresceu, quanto que esse influenciador trouxe de visibilidade para minha marca, a taxa de engajamento, quanto que esse influenciador trouxe de taxa de conversão, que é um outro KPI que a gente vai falar depois. Eu só posso tomar decisões e elaborar novos planejamentos e até mesmo saber se valeu a pena determinado conteúdo, determinada ação, determinada parceria, se eu olho, pego um relatório e sou capaz de tomar uma decisão baseada no que esse relatório me diz. Então, se eu não tenho essas informações para trabalhar, se eu não tenho um parâmetro de como a minha marca teve um desempenho na rede social, como que o influenciador nos trouxe um aumento de taxa de conversão com o cupom promocional que a gente gerou para ele, em que eu estou baseando a minha decisão? No que eu acho ou no que de verdade os dados têm a me trazer? Então, além de você saber que o dado estratégico é fundamental e que existem dados estruturados e não estruturados, você também precisa ter, para convencer a mudança cultural dentro da sua empresa, a importância de se trabalhar com dados. Então, nós falamos algumas delas nesses exemplos que eu trouxe. Primeiro, o dado facilita você acompanhar o desempenho do seu conteúdo e da sua campanha.
Número 2, é com dados que eu sei que se aumentou ou diminuiu a minha taxa de conversão, ou seja, é a partir dos dados que eu sou capaz de comparar, né, métricas de naturezas distintas e fazer uma leitura crítica desse processo. É a partir também dos dados, aí um terceiro ponto dessa importância de trabalhar com eles, que eu consigo fazer um planejamento mais eficaz. Então, se eu olho para o meu plano de comunicação do ano passado e vejo que o conteúdo não teve um bom desempenho, os meus stories estavam gerando pouco engajamento, pouca visualização, eu sei que tem algo que eu preciso melhorar. Mas eu só sei que tem algo que eu preciso melhorar se eu acompanho, se eu me dedico. E aí a gente vai entrar no terceiro ponto da nossa aula de hoje, que é o conceito de métrica, né? Muitas agências no Brasil, muitos influenciadores hoje não fazem um acompanhamento periódico desse trabalho, por isso a gente está trazendo esse tema aqui para a comunicação integrada. A métrica, ela é o dado bruto, é aquele dado inicial que vai servir de insight para um segundo momento eu tomar uma decisão. Vamos falar aqui então, pessoal, sobre alguns exemplos de métrica, né? Número de visitantes ao meu site hoje, número de curtidas, número, né, de vendas que eu tive, tudo isso em períodos isolados. Então, assim, um acesso, um like, uma curtida, o número de inbox que eu recebi. Isso é a métrica, é o dado bruto, é o dado pelo dado, sem nenhuma dimensão estratégica e sem nenhuma natureza comparativa. Agora, se a partir de hoje, estou fazendo a aula aqui com a Isabela, escolho, vou implementar métricas na minha empresa porque eu quero chegar, quero ser bom e quero trabalhar no nível do KPI. Decisão excelente. Então, como é que eu saio do nível da métrica, que é esse dado bruto, e chego lá no nível do KPI? Vamos lá, métrica, dado bruto, eu escolho acompanhar. Quando eu pego uma métrica, escolho acompanhar de perto, crio uma rotina de coleta desse dado, cruzo esse dado com outro dado e também, além dessa rotina de acompanhamento, eu trago um objetivo de negócio, eu trago um objetivo estratégico, eu estou transformando essa meta, que era só um like, uma curtida, um inbox, num KPI, que é a métrica, mais um período de tempo de acompanhamento, mais um objetivo estratégico, um objetivo de negócio. E aí vamos ver alguns exemplos de KPI. Taxa de satisfação do cliente, taxa de conversão, ou seja, por eu ter feito o meu deverzinho de casa, que foi acompanhar a satisfação do meu cliente em janeiro, fevereiro e março, eu sou capaz de, no fim do ano, chegar para o meu gestor e dizer, olha, a nossa taxa de satisfação do cliente melhorou, diminuiu, piorou, mas vocês estão entendendo que a gente só consegue fazer tudo isso quando a gente faz o nosso dever de casa, senta, olha o dado que a gente tem, em que rede social a gente precisa monitorar, pensa, estrutura, estabelece uma rotina de acompanhamento, gera relatórios e a partir daí toma a decisão realmente com base em dados. Então nessa aula, a importância dessa cultura de dados, os tipos de dados que você precisa conhecer e também essa etapa que eu falei aqui para vocês são coisas que com certeza vocês saindo dessa aula e implementando na empresa de vocês vai fazer toda a diferença. Então, vocês podem fazer aqui a leitura da nossa trilha de como implementar métricas na sua empresa. Vocês podem consultar os links que nós vamos deixar aqui abaixo. Eu espero que vocês realmente saiam dessa aula motivados a trabalhar com métrica, passou um tempo, acompanhou, definiu o objetivo, sabe que canal, que objetivo você tem, né, de negócio, objetivo de conteúdo, fazer um planejamento de comunicação baseado nisso, repensar as suas parcerias baseado nisso, não sair fazendo comunicação por fazer, produzindo conteúdo por produzir e chamando o influenciador só porque ele tem muito like. A gente precisa trazer essa cultura de métricas para a área de comunicação, para que as decisões sejam mais assertivas e para a gente ter um trabalho mais efetivo também. Então, muito obrigada pela sua presença aqui nessa videoaula. Você vai ter mais uma série de conteúdos aí por e-mail sobre esse conteúdo. Nos acompanhe nas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima!